O que falta para você se inscrever no nosso canal? Estamos começando. 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho. Nos ajude a crescer. Leônidas da Silva foi um futebolista e técnico brasileiro. Conhecido também como Homem Borracha ou Diamante Negro, é considerado um dos mais importantes atacantes do futebol brasileiro na primeira metade do século XX. Ficou notabilizado por popularizar o lance identificado como bicicleta no futebol, embora não tenha sido seu inventor. Foi por muito tempo creditado erroneamente por historiadores e jornalistas esportivos brasileiros, mas ele próprio admitiu antes de morrer que já se fazia o movimento, cuja primeira execução deu-se em 1914, pelo jogador espanhol naturalizado chileno Ramón Unzaga, e que ainda hoje é conhecido em países de língua espanhola como chilena. Começou a jogar ainda muito novo pelo São Cristóvão, clube do seu bairro. Na década de 30, profissionalizou-se pelo Bom Sucesso e teve passagens de destaque pelo Vasco da Gama, Botafogo e Flamengo. Nos três times conquistou títulos cariocas. Defendeu ainda o São Paulo, onde seria campeão paulista em 5 ocasiões. Pela Seleção Brasileira de Futebol, atuou nas Copas de 34 e 38, tendo marcado 9 gols na história do torneio. É um dos maiores artilheiros da história da seleção, canarinho, com 37 gols em 37 partidas disputadas. Marcou 142 gols pelo Flamengo e 144 pelo São Paulo, além de 23 tentos em 36 jogos pelo Botafogo e gols por outros clubes e pelas seleções carioca, paulista e brasileira, totalizando 429 gols como profissional, desde 1929. Nascido em São Cristóvão, era filho de Manuel Nunes da Silva e Maria da Silva. Era um menino simples de São Cristóvão, bairro da zona residencial e comercial do Rio de Janeiro, onde sua mãe vivia na casa dos pais adotivos, torcedor do Fluminense, encantado que ficará com o time tricampeão carioca de 17, 18 e 19. Já aos 13 anos, destacava-se com o juvenil do São Cristóvão. Nos meados de 26, ele também passou a defender outros clubes do bairro, como a Veneza, depois o Barroso e o Sul-Americano, a fim de ganhar algum dinheiro. Em 1930, Leônidas transferiu-se para o Bom Sucesso, onde ele deu início à sua semiprofissionalização ao assinar seu primeiro contrato, pelo qual receberia R$400 mil por mês. Um ano depois, já era destaque no futebol carioca, tendo sido convocado para atuar na seleção carioca em amistoso contra o Ferencváros TC, então campeão húngaro, e marcou um tento na partida. Ainda em 31, conquistou o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais. Aproveitando uma contusão do famoso atacante Nilo, Leônidas ganhou uma oportunidade na seleção brasileira em 32, que enfrentaria o Uruguai no Estádio Centenário, pela Copa Rio Branco. O Brasil venceu com 2 gols do jovem Leônidas da Silva. Em 34, foi um dos convocados para a Copa da Itália, tendo marcado o único gol da única partida da seleção brasileira na competição. Ainda em 34, transferiu-se para o Peñarol, onde não pôde brilhar por causa de uma contusão no joelho. Retornou ao Rio de Janeiro para jogar pelo Vasco da Gama, o qual jogou uma temporada e ajudou o clube a ganhar o Campeonato Carioca de 34. No ano seguinte, mudou novamente de clube, indo atuar no Botafogo, onde conquistou o Carioca daquela temporada. Em 36, transferiu-se para o Flamengo, onde atuou até 42, sagrando-se campeão carioca em 39. Essa transferência seria lembrada pelo dirigente botafoguense Carlito Rocha. Mais de 30 anos depois, o Leônidas deu uma entrevista no Rio Grande do Sul, afirmando que era Flamengo de coração. Quando voltou, confirmou-me as declarações. Mandei-o embora imediatamente e fixei o preço do passe em 5 contos, que era o quanto ele devia à tesouraria do clube. No dia seguinte, o Flávio Costa foi lá no clube e levou o Leônidas para o Flamengo. Eu não podia admitir no Botafogo um atleta que dizia, publicamente, que por baixo da camisa alvinegra, pulsava um coração rubro-negro. Não podia. Ainda no final da década de 30, Leônidas foi o maior destaque da seleção brasileira na Copa de 38, tendo sido o artilheiro da competição, com 8 gols. O Brasil conseguiu a sua melhor participação em mundiais até então, ficando com a 3ª colocação. Posteriormente, o Diamante Negro foi escolhido o melhor jogador daquela Copa. No início de 41, recusou-se a participar de uma excursão à Argentina por estar lesionado, somado às constantes participações em propagandas,
o que levou a problemas com os dirigentes. No meio disso, foi preso pelo exército por utilizar um atestado de reservista falso para conseguir um emprego público, encerrando sua passagem pelo Flamengo. Em 42, Leônidas transferiu-se para o São Paulo. Sua estreia bateu o recorde de público do estádio do Pacaembu, com mais de 70 mil torcedores presentes. Foi um dos maiores ídolos da história do clube, tendo sido pentacampeão paulista. No ano seguinte, o Homem Borracha aposentou-se do futebol, aos 37 anos. Após deixar os gramados, em 50, continuou no mundo do futebol, em princípio como técnico, depois, como comentarista esportivo. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira de um dos primeiros craques brasileiros da história, seguem algumas de suas conquistas individuais. Chuteira de ouro da Copa de 38. Bola de ouro da Copa de 38. Time de estrelas da Copa de 38. Oitavo melhor jogador brasileiro do século XX, IFES. 100 melhores jogadores de todos os tempos, revista World Soccer, 99. Seleção ideal da história do São Paulo. Seleção ideal da história do Flamengo. E foi isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like que para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.